Fala, nação rubro-negra. Uma ótima noite para todo mundo. Agora é hora de ficar bem informado com a equipe F. Tem o Rafael Marques chegando com novidades importantes do Mengão, além das análises do Pascoal e do Zé Elias, e também um corte da TNT Sports sobre o clássico que promete pegar fogo. E olha só, fim de semana tem jogão. Flamengo versus Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Partida gigante. E já quero saber de você. Qual é o seu palpite pro jogo? Deixa aqui nos comentários o placar. Aproveita também, já deixa o like. Se quiser me mandar embora, fiquem à vontade. Vamos já pro jogo de domingo, Rafa Marques. Para você, o jogo é em São Paulo, né? Neoquímica Arena, mais de 40 mil pessoas, ali na casa de 45 mil, maioria esmagadora, lógico, de torcedores corintianos. Tem favorito? Tem favorito e é o Flamengo. E a gente tem que falar sobre isso pela questão do futebol, né? Do que tem jogado o Corinthians, do que não tem jogado o Corinthians e do que tem jogado o Flamengo já nas mãos do Leonardo Jardim. O Flamengo com adaptações, uma versão 2.0, né? Um Flamengo diferente daquilo que vem jogando com o Felipe Luiz. A média desses 4 jogos do Leonardo Jardim, ela é muito boa e ela mostra um Flamengo muito consistente defensivamente. Isso não tinha acontecido com o Felipe Luiz. Últimos 10 jogos com o Felipe Luiz, o Flamengo tomou gols em 9. Então, isso já era um problema na gestão anterior, que aparentemente o Leonardo Jardim está começando a solucionar. Significa dizer que o Flamengo não vai tomar gol nunca mais? Não, pode tomar 3 domingo do Corinthians, mas já tem uma solidez maior, já tem uma consistência maior. E o Corinthians que, em função dos problemas, eu acho que o Zé Elias falou bastante sobre isso, as necessidades do Dorival. Eu aprendi no futebol, vi o Plihal, Pascoal, amigos, eu não duvido da ciência. Eu acho que ela veio para melhorar o futebol. Eu acho que tem muita coisa no futebol que é manha, mas o que está respaldado pelo dado científico, eu não me sinto capaz, não me sinto autorizado a contra-argumentar, a contestar. E quando o Dorival abre a boca na coletiva e diz que ele está seguindo o que a fisiologia falou, para mim, ele está sendo coerente. Porque nada, para mim, é maior do que a ciência. Se a ciência diz, não relaciona o jogador A, B, C, ok. Não relaciona. É o que está mostrando, né, o resultado do dia seguinte aos jogos, o que estão evidenciados nos exames, os valores, os dados, os marcadores. Então eu não consigo rasteirizar isso, eu não consigo olhar para isso e dizer que isso não tem valor. Tirando essa questão, o Corinthians está claudicante. É um time que não faz gol. É verdade que toma pouco também, mas não faz gol. É um time que está com muita dificuldade construtiva. Um time que tem uma referência técnica, que em 11 jogos no ano fez um gol e deu uma assistência. O único jogo que a gente pode dizer assim, olha, o Memphis Depay justificou a qualidade que ele tem, foi o clássico contra o Santos, que o restante é Campeonato Paulista, ou são atuações medianas. Então, assim, é preciso considerar tudo, né? E, claro, a final da Supercopa, em que ele foi importante, assim como o time inteiro. Acho que pela gana dos jogadores do Flamengo, em função de terem perdido a Supercopa para o Corinthians, a tendência é ter o Flamengo com muita atitude na Neoquímica no próximo domingo. Por isso que eu acho que bola por bola o Flamengo tendo mais. E ressalvados os momentos, o Flamengo para mim é favorito. Como é que vai ser o jogo domingo, Pascoal? Eu acho que vai ser o Corinthians com jogadores bem, como diria Abel Ferreira, bem frescos, né? Porque poupou todo o time, Poupou todo o time. É para jogar domingo. Só passar os desfalques só rapidinho, os desfalques do Flamengo, até para auxiliar o teu comentário. O Pulgar e o Léo Pereira, fora por suspensão os dois, e provavelmente o Bruno Henrique segue fora. Não, o Bruno Henrique tem aquele problema no pubis que já está atrasando muito a sequência dele, né? Não muito. Entra Danilo e no meio-campo o Everton Araújo. Danilo ou Vitão? Dos dois. O Vitão também pode entrar na zaga. Sim. O que eu penso é o seguinte... Ou o Paquetá adaptado, né? Isso. O Paquetá de primeiro volante. Não, aí o Jorginho de primeiro e o Paquetá de segundo. Aí já fica muito faceirinho o meio campo, né? Muito solto, né? Porque o Leonardo Jardim gosta de um volante, um primeiro volante, né? Ele gosta de um trinco, como fala em Portugal. O Corinthians poupou todo o time. O goleiro joga sempre, não vou nem discutir. O André jogou ontem e o André tem saúde para jogar do quarto e domingo. Quem mais? Garro, não sei se vai ser titular, porque o Garro tem sido e não tem sido titular. Aí o Yuri Alberto. O Alberto jogou bem, foi a boa notícia do Corinthians. A gente até tem os números do Yuri Alberto. O Yuri Alberto até que fez um jogo legal.
Eu não vou criticar o Yuri Alberto. É o primeiro jogo dele depois da lesão e ele voltou bem. Ponto. O Corinthians não ganhou. O Corinthians foi um horror, gente. O jogo foi muito ruim. O Corinthians foi um horror. Hoje eu já escutei um monte de gente falando, não, temos que entender. Não temos que entender nada, tem que falar a realidade. O jogo foi ruim e o Corinthians jogou mal. É só isso, a realidade. Não adianta arrumar palavras para esconder o que está acontecendo. O Corinthians foi ruim, o jogo foi horroroso, porque se o Corinthians joga bola, ganha da Chapecoense. O Corinthians está disputando, você vê como é que é. A Chapecoense, em casa, botou essa pressão no Corinthians e o Corinthians não era para estar nessa situação no campeonato. Ah, o time está 6 sem vencer. 6. Vai jogar contra o Flamengo. Me pergunta se o Flamengo é favorito já está do domingo. 7 pontos do líder. Do líder. Então, já vai. Então, eu estou te falando. Pois é, o nono colocado com 9 pontos, o líder Palmeiras tem 16. Então, Palmeiras e São Paulo, 16 pontos. O Bahia e o Flamengo, 14 e 13, só que com um jogo a menos. É claro que o Flamengo é favorito. Se o Flamengo é favorito. Claro que é. Eu acho ligeiramente favorito. Não, eu não acho ligeiro, não. Eu acho favorito. Porque mesmo com o time principal, contra o Coritiba em casa, o Corinthians jogou alguma coisa? Não. E jogou todo mundo? Jogou. É que, assim, os jogos do Corinthians... Nos jogos mais parrudos, o Corinthians normalmente rende um pouco mais. O jogo contra o Santos é jogo parrudo? É que o Corinthians eu acho que vai jogar contra o Corinthians o Flamengo. Jogou mal contra o Santos. Mas eu acho que o Corinthians vai jogar... O jogo da O Vila? jogo foi de chorar de ruim. O Corinthians jogou mal. Os dois jogaram mal. Os dois jogaram mal. Mas não foi um jogo ruim. Foi ruim. Quer dizer, não foi um desempenho ruim. O jogo não foi bom mesmo. Mas o Corinthians jogou, não dá pra dizer que o Corinthians jogou mal. Eu acho que o Corinthians não está jogando bem já há um bom tempo. O Corinthians não joga bem. E quando eu escuto o treinador pela terceira vez falar que ele sabe qual é o caminho de casa, eu acho que ele está indicando alguma coisa para a diretoria. Né? Está indicando alguma coisa para a diretoria. Ou ele não está feliz com o que está acontecendo, né? A fisiologia me mostra que eu não posso botar o jogador. Então aí entra o que o Rafa falou, de maneira, né, um cara que é perspicaz, saca as coisas do futebol. Tem jogador que é manha, tem outro que sente dolores, tem outro que não sei o quê, tem outro que tá com aqui, porque é o joelho, porque é o tornozelo, porque argumento tem para tudo, porque dor é subjetivo, primeiro ponto. Né? Dor é subjetivo. Agora, botar o time do Corinthians, o Corinthians sabe qual é que o Corinthians criou como obrigação? Ganhar do Flamengo. Mas aí acho que vai jogar dentro daquilo que espera do Corinthians. Vai jogar atrás. Eu acho que mesmo a 6 jogos sem vencer, se empatar com o Flamengo domingo, o Corinthians não vai achar tão ruim, não. Ah, não? Não. Dependendo da forma. Não, porque a perspectiva não é boa. O que aconteceu depois do jogo contra o Coritiba? Teve reunião lá na porta do CT? Coritiba, né? O Corinthians não jogou, o Corinthians não entrou em campo. Não dá para a torcida cantar aquela musiquinha que ganha é obrigação contra o Flamengo, Pascoal. Contra o Flamengo não é obrigação. Você vai ver, escuta. Agora, em relação a Leonardo Jardim, assim, eu acho que em termos de resultado, não estou nem dizendo de desempenho ou aquilo que o Flamengo tem produzido, de ideia, tática, enfim, eu acho que o Felipe Luiz conseguiria ter esse mesmo resultado. Esses resultados de vitórias. Mas em termos daquilo que dá para observar em campo, consegue já enxergar algo do Leonardo Jardim nesse time? Eu consigo. O quê? Assim, se você olhar... Você concorda que o Felipe Luiz conquistaria também esses resultados? Então, eu falei isso algumas vezes. Quando o Flamengo melhorasse fisicamente, o Flamengo ia parar de sofrer gol todo jogo e ia automaticamente melhorar. Eu acho que é por isso que eu critiquei tanto a demissão. O Jorginho também, né? E a volta do Jorginho. Também. E a volta do Jorginho. Foram dois fatores que eu imaginava que o Flamengo iria crescer mesmo com o Felipe Luiz. Um, melhorar fisicamente, e a outra, ter o Jorginho, que o Flamengo é um com o Jorginho e outro. Então, eu acho que, por isso que eu critiquei tanto a demissão do Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz tinha total condição de sair do começo de ano ruim. Ponto. Agora, o Felipe Luiz é passado, veio um treinador excelente, que é o Leonardo Jardim, e eu acho que, tenho visto muita gente falar que é o mesmo time do Felipe Luiz. Não é verdade. A formação é a mesma, 4-2-3-1, e basicamente também com um dos pontas trabalhando por dentro. Isso daí é igual, mas tem muita coisa diferente. Por exemplo, a relação ali
de postura do time é um pouco diferente. Com o Leonardo Jardim, linhas um pouco mais baixas, que procura sair mais rapidamente. É como se, com o Felipe Luiz, o Flamengo saísse atacando horizontalmente. Com o Leonardo Jardim, ataca mais verticalmente. E tem um outro ponto. O Felipe Luiz, com o Flamengo, o Felipe Luiz entendia que ele tinha que manter a posse, para a partir de manter a posse, ele ia gerar perigo. O do time do Leonardo Jardim, não. Ele quer ter a posse não para ir construindo perigo, ele quer ter a posse para ser perigoso, quer ter a posse para ir para cima. Eu acho que isso são duas coisas bem diferentes do trabalho dos dois. Então acho que a gente já vê um Flamengo que seria mais ou menos assim, o Flamengo do Leonardo Jardim ataca mais rapidamente do que o Flamengo do Felipe Luiz. Eu usei até quando o Leonardo Jardim foi Então acho que isso dá para ver bem marcado diferenças. A gente estava aqui no programa que é a ideia do retrancado e o time de transição rápida, né? Ontem o Flamengo teve até bem mais posse de bola que o Remo, foram 65%, se não me engano, contra 35% do Remo. Se o Flamengo do Felipe Luiz tivesse 65% de posse de bola contra o Remo, tô chutando um número, tá? Não é exato. O Flamengo faria 40 ataques durante o jogo, 50 ataques durante 90 minutos. O time do Leonardo Jardim, com os mesmos 65% de posse de bola, vai fazer 70 ataques. Porque é recuperar mais rápido e atacar em verticalidade. Recuperar ela mais rápido e, às vezes, verticalidade. Então, eu acho que isso pode... eu acho que pode funcionar, tende a funcionar, potencializa os pontos. Agora, acho que ainda tem... Acho que a defesa é o grande ponto, né? 4 jogos, baliza 0. Isso é um grande ponto principal, né? Porque se você acelera mais, você tem uma posse de bola mais ofensiva, você também pode ter mais contra-ataques, né? Porque quando você tem um pouco mais de segurança ali, quando você gira mais a bola... É mais caótico. Você acaba o Flamengo do Felipe, sofrendo... Ontem no primeiro tempo tomou 2 contra-ataques. O Aleph Manga tem 2 contra-ataques. Se não me engano, no primeiro tempo foram 5 finalizações para cada lado, né? Então, mais o caótico. Flamengo do Felipe Luiz se defendia muito. A posse de bola do Flamengo do Felipe Luiz, ela era para construir esse ataque aos poucos, mas também era para se defender. O segredo, muita gente fala do Flamengo do Felipe Luiz, porque goleou de 8, goleou de 6 e tudo, mas o Flamengo do Felipe Luiz, o grande destaque era a defesa. Várias vezes o Flamengo passava sem tomar gols em jogos importantes em que o Flamengo passou em branco sem levar gols. Por quê? Porque ele se defendia com a bola. O Leonardo Jardim não tem a posse para se defender, ele tem a posse para buscar o gol. Isso é uma diferença, isso é uma diferença sensível. A escalação é muito próxima, muito próxima. Hoje o Flamengo ideal, do Rossi até o Arrascaeta, é igualzinho do Felipe Luiz. Igualzinho. Rossi, Varela, os 2 Léos, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Até o Arrascaeta é igualzinho o do Felipe Luiz. Mas o que esses jogadores estão fazendo no campo, eu já vejo diferença do Felipe Luiz. Já vejo uma diferença bem consistente em relação ao Felipe Luiz. Ainda não está pronto. O Leonardo Jardim tem 4 jogos, ainda não está pronto. Nenhum time está pronto com 4 jogos. Mas eu acho que já dá para ver uma diferença substancial. De repente, para um torcedor que estava meio com medo que pudesse ser uma temporada de crise, de polêmicas, enfim, depois de tudo que aconteceu, você acha que o cenário assim, hoje já está tranquilo? Já conseguiu voltar aquele Flamengo que o torcedor imaginava? Não, acho que o Flamengo o torcedor imagina por a temporada é melhor do que o que está jogando agora, porque ainda tem teto para crescer. A gente não pode achar que em 4 jogos o Flamengo chegou no seu ápice, um ápice que na temporada passada foi bater pênalti contra o PSG na final do Mundial. Então, assim, eu acho que ainda está longe desse ideal, é um começo. Agora, tem uma característica do time do futebol, da ideia de jogo do Leonardo Jardim, que ela, pensando como... Aí, trazendo um pouquinho mais para o CPF, trazendo um pouquinho mais como pensa a torcida do Flamengo, ela entretém mais. O time do Felipe Luiz, aquela coisa que o Vitor Sérgio estava falando, de ter a bola para construir, constrói, aí se defende com ela. É uma coisa que, às vezes, o torcedor do Flamengo não gosta muito disso. Impaciência, né? É impaciência, sim. Já o time do Leonardo Jardim, ele tem essa coisa acelerada, essa verticalidade. Então, toda hora o Flamengo está gerando um ataque. Ou vai perder a bola e vai acontecer alguma coisa, ou vai terminar em finalização, ou vai terminar... A jogada termina, né? A jogada em 1 minuto... a jogada em 1 minuto ela termina. Meio um TikTok, um Reels, que 1 minuto e meio termina. Então, a sensação de que
isso vai ter uma característica que ontem eu já vi Mas tem a ver- muita gente falando, cara, pô, é muito mais legal ver o time do Leonardo Jardim jogar mas, e etc. Vamos ver quando como... pegar um time que tá organizado no ataque, tende a sofrer mais. Claro que é um Flamengo que tende a tomar mais gols do que a gente viu na temporada passada, porque vai se expor mais a risco. Mas aí o que o Vés estava falando da modificação que ele faz, por isso da importância de você ter um Samuel Lino e um Luiz Araújo, porque são atacantes que recompõem. Se você colocar 2 atacantes que não recompõem muito, ele vai ter muitos problemas, principalmente nesses contra-ataques puxados pela lateral. Então, acho que é uma modificação pequena, mas que fala das necessidades do que ele pensa de futebol. na né? direita, Isso é curioso até com a direita, posse de ele- bola, né? Hã? Isso é curioso até em relação à posse de bola, porque na teoria você vai ter ali menos posse de bola, pode achar que o Flamengo tá sofrendo por conta disso, mas pelo contrário, na sua linha. Eu não me lembro a posse Não, contra o eu digo assim, Fluminense. Mas acho que contra o perdeu. Cruzeiro, contra o Fluminense foi... Contra o Cruzeiro, Botafogo o foi Flamengo perdeu parecido. a posse, teve menos posse Então, mas que o assim, é Cruzeiro, engraçado. e contra Botafogo e Remo, o Flamengo teve mais Mas posse. por mais que você tenha menos posse de bola, você aproveita mais. É. Em todo ataque, como o Wallace falou, meio que parece ser 55 perigoso. pro Então, Flamengo. é muito Contra o mais... Flu? Então, 545. É muito mais dos 4 proveitosa. jogos até aqui, em 3 o Flamengo teve mais posse, contra o Cruzeiro o Flamengo teve menos posse. Mas acho que é mais proveitoso essa posse de bola que tem o Flamengo no sentido do ataque. Desculpa, velho, você ia completar alguma coisa da Giovana aqui. Eu tava não. falando Eu ia do- falar dos pontas, dos pontos. né? Na direita, você tem 2 pontas muito trabalhadores. Porque eu falo no ponto que eu acho que o Leonardo Jardim não vai usar o Plata como centroavante. Não. Acho que era uma coisa É. que o Felipe Luiz fazia bastante. Eu acho que ele não vai. Então na direita você tem 2 pontas que trabalham muito. Plata e Luiz Araújo. O Carrascal, bem menos. Bem menos. Você acha que esses Não, dois acho vão que perder dá- espaço é. legal assim? Quem? O Cascal e o Plata? Não, o Plata não. O Plata dentro dessa questão Plata do acho que ponta vai ser trabalhador, um dos que dois é marca titular. muito, É. o Plata Cascal e e Plata, não, o falou Plata, Cascal e Cebolinha. Então, isso que eu ia falar. É. O Carrascal marca menos e o Cebolinha na esquerda marca bem menos. Então. Eles vão ter que se coçar. Porque assim, entre o nível de dedicação que o Lino tem na esquerda e o Cebolinha, dedicação sem bola, né? Tem uma diferença. E na direita o Carrascal às vezes dá umas morcegadas ali, que o Leonardo Jardim vai dar uns gritos no ouvido dele. Os Então, caras assim, falam, Talvez colombiano. mude, já, né? já o Luiz Araújo e o Plata correm pra caramba. O Plata é O brincadeira. Pedro melhorou nessa parada. Melhorou. mas, nossa Melhorou senhora, muito, né, velho? muita coisa. Mas já tinha melhorado... Não, já, mas Depois assim, daquela falando- chegada lá. Falando do- no geral, não em relação a técnico, não. Mas acho que depois do que aconteceu, acho que ele melhorou bem, né? Nessa Acho que questão passa de... também por uma melhora física. Né? Sim. Reta final, o Pedro machucou 2 vezes, né? Primeiro o braço, depois a coxa. Por exemplo, na final contra o PSG, ele estava claramente ali Sem condições. sem condições. Né? Tem um ponto do Paquetá, né? Aquela bola que ele tem no Cara, segundo ali. Esse é um ponto importante, né? Eu tinha esquecido dele. Não esqueceu. Tinha esquecido dele. E você me lembrou agora. Mas aí Que entra no... só mostra então, o que o Paquetá falou é verdade. Do quê? Talvez o Flamengo não precisa de mim, mas eu preciso do Flamengo nesse momento. Não, e acho que um pouquinho daquilo que a gente falou há pouco do Samuel Lino. O time do Flamengo é tão bom, ele se preparou tão bem para estar nesse momento, que um cara que custou 42, a gente tá tratando como algo que pode ser um processo. Óbvio que o torcedor quer uma resposta imediata, é natural. Mas assim, não é necessário correr contra o tempo para que o Paquetá comece a jogar muito. O Flamengo ele consegue se resolver sem ter esse cara de imediato. Paquetá deve ser titular contra o Corinthians, porque o Pulgar levou o cartão amarelo dando um carrinho na meia-lua. Aí você fala, pô, um carrinho na Padrão meia-lua. Pulgar, né? Carrinho na meia-lua de ataque. Do Padrão do Pulgar. próprio A Remo. meia-lua do Ontem ataque. o